Olá, meu nome é William Nalho Almeida, eu sou acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa. Estou aqui hoje para contar para vocês um relato de experiência que tem o nome Atividade Educativa sobre Prevenção ao Suicídio, realizada com estudantes do ensino médio. E essa atividade, ela surgiu por meio de uma disciplina que eu estava realizando aqui na universidade, eu e os outros estudantes de enfermagem que também estavam realizando, né? Foi uma atividade que surgiu então dessa disciplina que se chama Saúde Mental. Ela foi realizada em uma escola do ensino médio aqui na cidade, e ela tinha como objetivo, e eu trago para vocês como objetivo, relatar como foi o planejamento dessa atividade e como foi a execução dela também. Bom, o planejamento então ele aconteceu meses antes de realizar a atividade em si. A gente tinha um planejamento de 2 horas, onde a gente realiza essa atividade, dinâmicas, de forma mais interativa com os adolescentes, né? Porque se trata de um público adolescente, que tem outro tipo de mentalidade, que não... e a gente queria propor uma atividade que não fosse só uma apresentação simples, né? Que pudesse captar a atenção deles. Então, nós elaboramos dinâmicas. Porém, à medida que a gente foi conversando com a coordenação e com a gestão da escola, a gente viu que esse tempo não era possível, não seria adequado. Eles tinham um planejamento muito apertado, então seria disponibilizada para a gente apenas uma aula deles, que era cerca de 1 hora e 10. E com isso nós fizemos um outro planejamento, reduzindo o horário das atividades, mudando as dinâmicas, mas deixando o conteúdo sucinto, porém com a qualidade que a gente queria passar para eles. Por que falar sobre suicídio? Por que falar sobre isso? Né? A gente sabe que, de acordo com a OMS, 900 mil pessoas cometem suicídio por ano. Aqui no Brasil, a gente tem uma taxa de 12 mil pessoas cometendo suicídio por ano, ou seja, cerca de uma média de 32 pessoas cometem suicídio por dia. E é a segunda causa de morte mais prevalente em adolescentes e jovens entre 15 a 29 anos. Então, essa foi a importância significativa que a gente trouxe no nosso, com o nosso objetivo. Por que realizar essa atividade? Né? O suicídio, ele é uma ação deliberada, então a pessoa vai pensar muito sobre isso. É multifatorial, não tem uma coisa só. Ele tem um efeito dominó, ele não afeta só a pessoa, mas como a família, a comunidade, a sociedade. E está muito presente entre os jovens, né? E é um momento, o ensino médio, essa faixa etária, onde eles passam por mudanças bruscas de comportamento, de descobertas, de desafios, de preocupações com a vida adulta. Então, foi mediante essa ação que a gente começou a realizar e elaborar essas estratégias. Feito o planejamento, fomos para o dia da execução. No primeiro momento, a gente começa com uma apresentação com esses dados, com essas estatísticas sobre a prevalência do suicídio. No segundo momento, a gente já começa a nossa dinâmica. A primeira dinâmica, ela se chamava Sustentação das Emoções. A gente disponibilizou balões, bexigas, né, de borracha, para os alunos encherem e segurarem em cima da cabeça. Eles iam ficar segurando essa bexiga acima da cabeça, enquanto a gente explanava assuntos sobre alertas, sobre como identificar, sobre como perceber em si mesmo, sobre como perceber nos outros, sinais de preocupação, que podem ser ideações suicidas, e eles iam ficar segurando esse balão até a gente acabar de falar. E é claro que algumas pessoas começaram a se sentir desconfortáveis, e era isso mesmo que a gente queria suscitar neles. A gente fez uma analogia, isso foi explicado depois, né? A nossa analogia era fazer com que esse desconforto que eles sentiram, talvez uma dor que eles sentiram, pudesse representar como reprimir as emoções, os sentimentos, como isso pode ser prejudicial para a saúde mental.
como é importante a gente verbalizar e falar sobre as nossas emoções, sobre o que nós estamos sentindo, para cuidar da nossa saúde mental. Falar com uma pessoa de confiança, falar com alguém que você sente à vontade, procurar uma ajuda. O segundo momento foi uma outra dinâmica, que era a construção e associação de saberes. A gente não descaracterizou o que eles conheciam já previamente sobre saúde mental. Então a gente disponibilizou cartolinas, canetinhas, tintas, tesouras, folha de ofício, né, em branco, para que eles pudessem construir o que eles entendiam, o que eles sabiam, o que eles pensavam sobre saúde mental, sobre suicídio. E com isso a gente dividiu eles em grupo, forneceu esse material, revistas também, para eles elaborarem. Né? Então os grupos, a gente tinha um tempo muito curto, então foi tudo meticulosamente cronometrado. Então cada atividade tinha um período de tempo para ser executada e nós íamos falando no microfone, né? Quanto tempo faltava para acabar. Nós tivemos também o auxílio das professoras, da coordenadora, para controlar e planejar corretamente essa intervenção, essa execução da atividade, né? Depois que eles construíram, a gente organizou eles de volta nos lugares, e foi para um momento onde a gente ia falar sobre fatores de risco e sobre medidas não farmacológicas. A gente deu um enfoque na auriculoterapia, que consiste numa abordagem que ela trabalha o lado psíquico-biológico, onde ela vai promover estímulos em pontos energéticos do pavilhão auricular, e com isso vai tratar, vai prevenir algumas desordens mentais, né? Muitos deles ficaram interessados, a gente também teve um sorteio, a gente deu um panfleto para eles na hora que eles entraram no auditório, e um deles tinha um carimbo, era identificado. Então, no final, a gente sorteou e esse adolescente recebeu uma sessão gratuita de auriculoterapia, né? E aí nós tivemos como resultados, vamos lá, foi um desafio muito grande realizar esse planejamento. Foi realizado, então, com turmas do terceiro ano do ensino médio. Nós tínhamos, então, 4 turmas, eram cerca de 160 estudantes. Então, nosso medo inicial era, nós não tínhamos muita experiência para tratar com esse quantitativo, e sendo adolescentes também. Então, nós tivemos apoio, tivemos auxílio. Foi um desafio, né? Foi difícil essa articulação também com a coordenação, em achar um dia em específico. Um professor precisava apoiar a gente, disponibilizar suas aulas, né? Foi uma professora de matemática, ressalto, que viu a importância da nossa atividade e disponibilizou o seu horário. É claro que eles conseguiram repor isso depois, né? Mas foi difícil, né? Ter essa disponibilidade. O tempo também foi muito difícil, fazer tudo isso em cerca de 1 hora, né? Entretanto, os adolescentes, eles estavam bem ativos, eles estavam bem participativos e bem dedicados. A gente conclui a importância que isso para a nossa sociedade atual, para a sociedade brasileira, para essa população que é dessa faixa etária, e que isso não é trabalhado nas escolas, não é trabalhado na sociedade. Então precisa ser mais articulado dentro das escolas, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente disponibilizou no final de tudo um QR Code para eles avaliarem como foi a nossa atividade, e mais de 90% deles avaliaram, era uma nota de 0 a 10, 90% deles avaliaram acima de 8 pontos. Então a gente vê que diante dessa problemática, diante de todo o estigma, eles estavam bem participativos, bem contentes com a atividade, e com isso a gente espera que a gente diminua os fatores de risco, que eles possam ter uma educação emocional vantajosa, e que eles possam levar isso para outras pessoas, e que com isso a gente consiga mudar essas estatísticas que estão presentes hoje, tanto a nível mundial como na sociedade brasileira.